Olá, meu nome é Jonathan Ferreira, eu tenho 33 anos e sou morador de Santo André, em São Paulo. Estou aqui enquanto coordenador da Escola Livre de Teatro. Eu me formei na Escola Livre de Teatro de Santo André, me formei no ano de 2020 e retornei há pouco mais de um ano para a escola enquanto coordenador. E vou apresentar para vocês um pouco o universo, o contexto da Escola Livre de Teatro. Eu sou um homem negro pardo, eu tenho 1,70 m, os olhos castanhos escuros, meu cabelo é encaracolado e ele está um pouco no tamanho médio. Estou com luzes loiras nas pontas, estou vestindo uma camisa azul, estou de fone de ouvido. A Escola Livre de Teatro ela surge no ano de 1990, num contexto onde aqui no ABCDM a cultura ela estava num levante popular muito grande. Então era um contexto onde a população estava reivindicando bastante coisa naquele momento, né? Foi logo depois do pós-ditadura, então teve esse momento iniciático de entender quais eram esses movimentos que o país estava fazendo, e aqui no ABCDM um deles muito forte foi esse contexto cultural. Teve um movimento em 1990 que se chamou o Quase 1º de Abril, que foi levantado pela população, e foi um movimento com várias ações artísticas, então tinha teatro, circo, música nas ruas. E a partir deste movimento surgiu o interesse do governo público na época, o prefeito era o Celso Daniel, aqui em Santo André. Surgiu através dele o interesse em construir uma escola onde os filhos dos operários das cidades aqui do entorno da Grande São Paulo, da região metropolitana, pudessem estudar artes. Então eles criam ali no universo do governo do Celso Daniel a Escola Livre de Teatro de Santo André, onde ela surge com esse contexto principal. Nesse contexto, a escola dura aí mais ou menos uns 5 anos, que é nesse primeiro governo, e logo quando vira o governo, a escola é fechada. Isso é muito simbólico, isso é algo que acompanha a escola na sua existência. A gente sempre fica com o pé um pouco atrás quando muda de governo. Tem um jogo que tem que ser feito no sentido afetivo mesmo, de explicar para essas pessoas o que é a escola, como ela funciona, qual é a importância dela para as pessoas que a frequentam, porque cada governo novo que entra, o movimento é um pouco de não entender que espaço é esse e o risco de fechá-lo. Então, até hoje, esse universo nos acompanha desde lá de 1990. A escola reabre nos anos 2000, só que ela reabre novamente no contexto do governo do Celso Daniel, quando ele foi reeleito na cidade. Porém, teve uma questão ali que ela retorna com outro olhar. Quando ela foi criada, se o olhar dela era para formar os filhos de operários, quando ela retorna já não é o principal foco. E aí a gente vê uma LT ali no início dos anos 2000, até os anos 2016, 2015, uma LT bastante elitizada. Então a gente vê aí que quem frequenta, quem utiliza esse equipamento público da cidade, são pessoas que conseguiriam fazer outros tipos de escola, ou até às vezes pagar. Quando chega ali nos anos 2015, a escola percebe que, novamente, os filhos de operários, pessoas com classes sociais não tão boas na sociedade ainda, retornam para a escola e começam a pautar as questões que a escola tem, né? E aí uma das questões era que a escola era muito embranquecida, não tinham professores pretos quando eu entrei, por exemplo. Eu entrei no ano de 2016 na escola, ainda não tinha um professor negro. Isso para o nosso país, onde a maioria é feita por pessoas pretas e pardas, é uma questão, né, para a gente pensar, principalmente quando os aprendizes são pretos e pardos, como não tem essa representatividade no corpo docente, né? Era uma questão, então, na época, e ali no retorno, ali em 2016, a escola tem uma ebulição nestas pautas que são mais atuais, né? São pautas mais contemporâneas. No ano de 2017 e 2018, a escola cria, então, a PPI, que são as cotas, né? Então, a escola retorna para este olhar, onde ela precisa formar as pessoas que são
da classe operária, que foi para quem a escola foi feita, né? E aí, nesse processo, a escola está até hoje se transformando, o corpo docente, discente, também se transformou muito. Então, a gente tem hoje na escola uma população de pessoas trans, de pessoas pretas e pardas, de pessoas neurodiversas que frequentam a Escola Livre de Teatro e frequentam procurando o curso de formação de 4 anos. A escola, mais para frente eu vou explicar a estrutura dela, mas ela tem um curso de 4 anos de formação em teatro, artes cênicas, e tem também alguns cursos que são 11 cursos e 4 terreiros de estudos, que são com duração de 1 ano. Então, ela tem diversas formas de ser ocupada. E hoje, o corpo discente dessa escola ele está bastante modificado de quando eu entrei, né? Eu retorno também um pouco nesse contexto da escola de transformação. Eu fui aprendiz dela e depois retorno enquanto coordenador, e também por ser uma pessoa não binária e ser uma pessoa parda na cidade de Santo André. Então, acho que tem esse contexto no meu retorno. Eu separei um trecho de um vídeo onde a gente tem fala de 3 coordenadoras da escola. Elas atualmente são professoras na escola de teatro, e acho que vai mostrar um pouco mais esse contexto que eu estou trazendo para vocês sobre a Escola Livre de Teatro. Ela construiu a sua existência dessa forma, nesses 30 anos. E isso não é pouca coisa. Não é pouca coisa para uma escola, né? Uma escola ritualística, nesse mundo de desencanto, esse mundo utilitário, que objetifica a nossa existência, né? Tem algo de uma experiência iniciática quando você entra nessa escola, né? Para alunos, professores, funcionários, a roda, o canto, a dança, a coletividade, potencializa a existência, né? Num mundo reto, linear, que atropela nossos ciclos, né? No mundo ocidentalzão, né? A ALT é uma curva que se propõe estar em roda. É o destino fênix da escola, né? Essa deusa do Egito Antigo que pousou no bairro de Santa Terezinha, essa ave, esse pássaro que pousou no bairro de Santa Terezinha, que se aninhou na Praça Rui Barbosa, né? Que nos olha, nos observa, impiedosa, para a gente não fugir do nosso destino fênix, de morrer e renascer, transmutar, recriar. Há uns 4 anos atrás, a gente conseguiu estabelecer na escola uma coordenação tripartida em 3 pessoas, né? Que foi muito legal, porque aí a gente pôde pensar essa pedagogia. A gente entendeu que era super fundamental refletir sobre a vocação da Escola Livre. E a gente retornou para algumas coisas lá da origem, né, do pensamento lá da Maria Thaís, do Celso, do próprio Celso Daniel, buscando um pouco o sentido dessa escola, para quem que era essa escola, quem são os aprendizes dessa escola. E a gente voltou com esse caráter mais de formação de uma classe operária, de meninos e meninas que vêm da periferia, do interior de São Paulo. Então, a gente achou que era fundamental ter ações afirmativas. Saí da Escola Livre como integrante da Formação 9 no ano de 2008. E posso dizer que nesse período que eu fiquei entre a minha formação e o retorno como corpo docente, esses quase 10 anos ou mais, meu Deus, eu vejo uma modificação muito grande na escola. Eu vivi um processo pedagógico, apesar de ter sido muito importante para mim, ainda bastante focado num teatro bastante brancocêntrico, eurocêntrico, dentro de uma tradição única de um teatro, se é que a gente pode chamar de única, de um teatro paulista. E quando eu volto, eu vejo uma escola sendo reestruturada a partir de uma urgência de escuta do corpo discente, dos alunos, das alunas, das demandas de uma juventude empolvorosa de ser escutada. Essas são 3 pessoas muito essenciais nesse processo da LT. A primeira que falou foi a Patrícia Gifford. Ela foi uma das primeiras coordenadoras da escola, junto com a Cuca, que foi a segunda quem falou.
E a terceira é a Lígia Helena, que também foi coordenadora da Escola Livre. Hoje ela frequenta a escola enquanto professora no NIT, que é o nosso núcleo de iniciação teatral. A escola ela é muito importante nesse processo, quando o aprendiz chega, de nos colocar em roda, né? Foi algo que foi muito comentado no vídeo. E a roda, ela é essencial na LT. Ela existe num lugar... Quando a gente fala em democracia e a gente vai para dentro da LT, a democracia ela está um pouco noutra chave. Ela não está necessariamente no voto, ela está na escuta desta roda. O que esta roda está pulsando? E quando a gente fala roda, é uma roda mesmo. A gente senta em roda, todo mundo quando tem uma questão, para resolver essa questão. Seja ela de um indivíduo ou uma questão do coletivo. E esse universo, ele se instaura na LT não só para questões que a gente precisa resolver, ele se instaura também na pedagogia de sala de aula, porque o nosso processo, ele não é um processo igual a um processo educacional do MEC, onde tem um currículo, uma grade curricular e o aprendiz vai passar por toda ela. Não, na LT é o oposto, na LT a gente tem um universo onde a minha realidade ela é colocada nesta roda, e a partir deste artista e desta artista que eu me vejo, ou que eu quero tentar desenvolver, os professores vão trazendo demandas, vão trazendo pautas para a gente ir junto construindo esses saberes, né? É um olhar muito voltado para a pedagogia de Paulo Freire, onde o indivíduo é o principal foco e não necessariamente a cartilha, né? E eu acho que estar em roda na LT é o que potencializa a nossa existência no mundo. E aí falo enquanto pessoas que frequentam essa escola, né? Eu percebo que todo esse aprendiz da LT, quando a gente encontra por aí, ele faz questão de dizer de que formação ele foi, em que ano ele esteve na escola. E esse orgulho pela instituição escola é muito difícil da gente ver. Quando a gente vê num espaço assim, isso é porque tem alguma coisa ali que está fazendo uma curva no rio, né? Não está indo pelo caminho convencional, está me colocando também como parte deste rio. Uma das coisas que lá dentro a gente tem permeado hoje, assim, como problemática, tem tentado, né, desdobrar, é a questão da permanência estudantil, porque aí junto com o retorno desse corpo discente de pessoas que são periféricas, que são filhos de trabalhadores e que muitas vezes precisam também trabalhar para poder estudar, uma questão é permanecer nesses espaços, né? Porque a Escola Livre de Teatro, por não ter essa cartilha de MEC, ela também não disponibiliza para o aprendiz os direitos básicos de um aprendiz, que seria o direito ao acesso ao transporte, a meia entrada em eventos culturais e de lazer, alimentação, o direito ao descanso. São coisas que na Escola Livre de Teatro a gente não consegue necessariamente disponibilizar. Na verdade, a gente não consegue disponibilizar para os aprendizes, porque esbarra nessa questão estrutural política. Então, a gente na escola temos feito várias ações em torno da permanência estudantil. Os aprendizes também têm movimentos próprios em torno da permanência estudantil. Uma delas é um sarau. Os aprendizes produzem um sarau na praça da cidade, ali perto do Teatro Conchita de Moraes, que é onde a Escola Livre de Teatro fica. Eles produzem esse sarau com o intuito de arrecadar dinheiro para um caixa interno da escola, e quem estiver precisando de dinheiro ou para passagem ou para comer, vai lá e retira desse caixa, e ele funciona nesse método mais colaborativo, onde eu tiro hoje e no outro dia, quando eu tiver para colocar, eu coloco. E a escola ela vai funcionando nesses métodos coletivos e colaborativos, e vai nos dando uma dimensão maior do que é ser humano na vida, eu acho, né? Por isso que a escola é tão forte no que ela faz, porque ela se propõe não só aos estudos das artes, mas também o estudo da humanidade. Uma das histórias que a gente tem na escola e que é muito potente também é da Dona Beth. A Dona Beth, ela entra na escola como funcionária pública da Prefeitura de Santo André, ela entra no cargo de limpeza, e dentro da escola, ela começa a perceber que ela pode ali fazer uma aula, fazer outra aula, fazer outra aula. E a Dona Beth, ela ficou na escola aí mais de 25 anos.
Ela cuidou da escola quando ela foi fechada, para a gente ter uma dimensão. Quando a escola foi fechada ali no começo, na metade dos anos 90, a dona Beth pegou alguns documentos que ela tinha em casa da escola e guardou com ela, com esse medo do desfazer-se das coisas, né? Como as coisas somem muito fácil no nosso país. Documentos somem muito fácil, né? É o histórico da ditadura que a gente tem. Então, ela é essa guardiã para a gente. Eu trouxe também um trecho de um vídeo da dona Beth, porque eu acho que... Pensei se eu trairia de um aprendiz ou de alguma vivência de sala de aula, mas eu acho que a escola está aberta para isso, as pessoas podem ir até lá. Ela fica aqui na Praça Rui Barbosa, em Santo André, São Paulo. Quem não puder vir presencialmente por não estar em São Paulo, próximo, também tem vários vídeos de peças da escola no YouTube. É só procurar a Secretaria de Cultura Municipal de Santo André, os vídeos estão lá. E dá para ter um universo mais próximo da arte do que a escola produz, né? Porque ela também é uma referência enquanto arte no mundo. É uma escola bastante conceituada pelo seu processo de criação, que é o processo colaborativo que eu comentei anteriormente. Então, quem quiser conhecer a escola um pouco mais artisticamente, tem esses pontos. Eu trouxe a fala da dona Beth para a gente ter um olhar mais voltado para a formação humana da escola e como ela funciona na prática. E esse palco, você já se apresentou nele? Eu já me apresentei uma vez com uma peça que saiu do curso de cenografia, que foi a direção da Elo e do Márcio Tadeu. O nome da peça era O Morto Vivo. Aí nós temos algumas coisas de máscara, e aí a gente se apresentamos aqui com texto de cordel. Que maravilha. Era um texto que foi criado por os alunos mesmo, que era uma obra de cordel. Então, é só essa vez que eu me apresentei aqui. E cordel tem tudo a ver com a sua cultura, né? Tem. Porque você veio lá de Pernambuco. A Beth é fantástica, a história da Dona Beth dentro da escola. Quando eu chego na escola, a Dona Beth era quem limpava a escola. Ela que era a que cuidava da escola. A Dona Beth hoje coordena a escola, manja a escola, mano, é demais. Então, e aí ela fazia todos os núcleos. Ela fazia todos os núcleos, ela estava nas montagens, ela estava fazendo cenário com a gente, ela estava fazendo figurino com a gente, ela estava metida em tudo naquele momento. Essa daqui foi as primeiras máscaras que eu fiz. Uma das primeiras máscaras que eu fiz, que é da Comédia de lá. Então, na época eu nem sabia ainda como que começava, eu fiz essa daqui. Que é mais ou menos uma referência da comédia. E como foi o processo de você aprender a fazer máscaras? O processo que eu comecei a fazer máscara, eu me inscrevi nesse núcleo que tem aqui, na Escola Livre, porque teve um curso também na Chácara Pignatária, tem uma professora de São Paulo que deu um curso lá de máscara e cabeções de oliva. Aí eu fiz junto com o pessoal. Aí a Cuca trouxe esse núcleo para cá, aí eu me interessei, eu adoro trabalhar com coisas manuais para as artes plásticas, né? Aí eu comecei a fazer também. Eu sei que eu entrei aqui na cultura, eu não sabia nem o que era teatro, né? Quando eu cheguei aqui, eu falei, meu Deus, você vai ao teatro? Eu falei, teatro? Eu nunca trabalhei em teatro. Como que é o teatro? Porque lá na minha cidade era assim, só tinha aquelas músicas de cantiga de roda, aquelas máscaras dos papangus que você fazia com um saco de pão, com papelão, no carnaval, pra gente sair na rua. Aí eu cheguei aqui, aí eu comecei, aí gostei e não quis sair mais, né, Jona? Esse é um documentário da Escola Livre de Teatro, ele também está disponível no YouTube, o nome dele é Do Lado de Cá do Rio, até o lado de lá da praça, é uma memoração dos 30 anos da LT. Foi um documentário produzido pelos aprendizes da escola. Acho que isso é muito simbólico também, porque mostra o afeto que as pessoas têm por esse espaço, que mesmo depois de sair, elas retornam ao espaço, retornam às vezes, aliás, muitas vezes enquanto professores, coordenadores, tem esse lugar de autoalimentação da escola,
porque somos pessoas que acreditamos na escola, acreditamos no modelo que a escola propõe de trocas, de relações, acreditamos na potência da arte também, nesse processo de emancipação do ser. Então, para quem não conhece a Escola Livre de Teatro, seja bem-vinda, seja bem-vindo. A escola está disponível para a população, ela é gratuita, é uma escola gratuita de artes, é a única municipal gratuita, assim, nesse contexto que eu estou apresentando. Então, é uma escola que está aberta a receber quem estiver disponível para ela também. Muito obrigado pela atenção, e acho que é isso.